A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aí, na segunda parte. E a segunda parte que eu irei falar é sobre o segredo do poder que Jesus tinha. Qual era o segredo que Jesus tinha para adquirir esse poder? Nós estávamos falando, sobre, lá em Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 2, sobre a tentação de Jesus, Vou ler novamente aqui. Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias não comeu coisa alguma e terminou e teve fome. Bom, vocês já ouviram a primeira parte, a segunda parte é sobre o segredo do poder, Como poderia Jesus fazer tantas coisas, Executar tão espantoso milagre que vimos através dos 4 evangelhos, O segredo de seu poder é encontrado em Lucas, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Observe aqui, irmão, cuidadosamente, a diferença entre os versos 1 e o versículo 14. Desde mesmo o capítulo de Lucas que eu estou falando. Versículo 1 ao versículo 14. De Lucas, capítulo 4, versículo 1 a 14. Então você observa bem, nesse capítulo de Lucas, antes da tentação no deserto, a Bíblia diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Entretanto, veja o verso 14, no final da tentação no deserto, por 40 dias, que ele terminou dos 40 dias e jejuou, No término dos 40 dias de jejum, Jesus havia derrotado o inimigo totalmente e saindo daquela experiência no poder do Espírito. Se nós termos neste versículo e percebermos que existe uma clara diferença entre estar cheio do Espírito Santo e operar no poder do Espírito, alguma coisa havia transformado Jesus de um homem cheio do Espírito para um homem que andava no poder do Espírito. Irmãos, como precisamos também fazer do segredo do poder de Jesus o nosso segredo. Ele, afinal de contas, o nosso mestre é o nosso maior exemplo de vida. Então este foi o segredo que o Senhor revelou em umas experiências secretas minhas, Já fiz muita a missão do Senhor quando eu me converti, já fiz campanhas lá, visitei muitos hospitais, ganhei muitas almas para Jesus nos hospitais, ia quase todo santo dia com outros irmãos para evangelizar e nós ali se separava. Eu ia para outro leito, os irmãos iam para outro leito. E aí eu ganhava muita alma para Jesus, irmão, porque Deus me dava estratégia para ganhar a alma, para ganhar aquelas almas para o Senhor Jesus. Então esse foi o segredo que o Senhor revelou, para o Senhor Jesus. Então, o deserto, que é o lugar onde Deus quer que todos nós, seus filhos, se movam, muito de nós funciona no nível de estar cheio do Espírito Santo. Finalmente, a gente tem que acreditar que está cheio do Espírito Santo. É simplesmente maravilhoso. Porém, este é apenas o primeiro estágio do nosso progresso depois de nossa salvação. Então, precisamos perseverar e alcançar o nosso progresso no espiritual. Mantemos do estado cheio para o mover do poder do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele nos mostrou o caminho e pessoalmente foi modelo para nós hoje. Ele nos demonstrou
que está cheio do Espírito Santo em si, não nos faz hábito para estarmos funcionando na plenitude de seu chamado, né, em nossas vidas. Então, precisamos estar dispostos a nos submetermos à disciplina do Espírito. E a partir daí, o Senhor tratará conosco em pontos cruciais da nossa vida, de nosso ser, como a vida de oração e de jejum. É habilidade, né, no manejar, né, da palavra de Deus. Uma vez sendo tratados nessa área, aí sim estaremos plenamente funcionando no poder do Espírito Santo, quando Deus tratar nós de uma forma que Ele quer. Então a palavra de Deus tem ocupado um lugar de destaque para os séculos e temos aprendido muita coisa em todos esses anos. Em nossos dias estamos também crescendo muito e dando passos mais definitivos em nossa obediência e disciplina da oração. Todavia, o jejum é raramente praticado e continua sendo mistério para a igreja moderna do dia de hoje. Lógico que nele temos a principal chave para a gente avançarmos além do ponto de estarmos cheios do Espírito Santo, para mover pleno na plenitude de sua vida em nós. Jesus, ele completou o processo de estar cheio do Espírito, mover-se no poder do Espírito. Lembra que em 40 dias, né, mas provavelmente eu ou você levaríamos bem mais tempo, né, para chegar o patamar que Jesus chegou, porque Jesus chegou a esse patamar por obediência ao chamado de Deus, como os discípulos também chegaram a esse patamar por obediência a Jesus, e nós temos que seguir esse exemplo. Então os discípulos estiveram com Jesus por 3 longos anos, aprendendo, sendo discipulado, aprendendo como ter poder do Espírito Santo, como ser cheio do Espírito Santo, como ter autoridade de Deus, como tampar as brechas do inimigo, como vencer Satanás, como derrubar essa legião de demônio. Jesus ensinou tudo aos discípulos esses 3 anos com ele. Então Jesus, né, estava disciplinando os discípulos, estava ensinando, né, por 3 longos anos. Durante esse tempo eles foram disciplinados sobre a unção de Jesus Cristo. Então, portanto, que somente depois do deserto, após crucificação, né, aí veio o tempo de jejum e oração, lá no cenáculo, quando todos foram cheios do Espírito Santo. Então eles receberam unanimemente o melhor, né, dizendo o poder do Espírito Santo, que o capacitou a proclamar o Evangelho com autoridade, mesmo em face a toda posição. Então o meu desejo aqui é que vocês compreendam que o jejum leva o poder do Espírito em nossas vidas, a ser liberado, né? E nos liberta também. Não significa necessariamente que você receberá mais graças de Deus, mas todavia ele facilitará o livre fluir do Espírito Santo de Deus através de você, desenvolvendo e removendo tudo aquilo que não tem nada a ver com Cristo em sua vida. Então é o jejum que vai fazer você se libertar daquilo que está em oculto, ou daquilo que você precisa. Porque quanto mais você se chegar a Deus no seu jejum, buscando, se humilhando, orando, mais o Espírito Santo vai trabalhando na tua vida e é Ele que vai arrancando aquilo que desagrada a Ele. Então o meu desejo é esse. Se você tão somente se entregar ao Senhor em comprometimento a uma vida de jejum e oração, a unção do Senhor, ela começará a fluir
através do seu viver. Portanto, irmão, a primeira obra que somos chamados para fazer. Veja que o início ou o primeiro trabalho de Jesus antes de iniciar seu ministério no poder do Espírito foi o jejum. Então, o jejum que empreendeu uma luta espiritual na oração e na palavra. Então, eu particularmente não acredito em acidentes no reino de Deus. Não é por acidente que você está lendo a palavra de Deus, está lendo as palavras. Creio que você foi guiado a fazê-lo movido pelo Espírito Santo. Na verdade, você é um dos escolhidos pelo Senhor para servi-lo em seu exército aqui na terra nesses últimos tempos. Então você foi chamado e ungido para realizar as obras que Cristo realizou e ainda maiores. Deixe rapidamente aqui dizer para vocês que não precisa estar dramaticamente repreendendo longos períodos, de jejum para receber os benefícios do jejum e da guerra espiritual. Nem todo mundo é chamado a fazer o que Deus demanda de certos líderes e ordena para trazer a revelação de grandes verdades da parte de Deus. Eu tenho observado que no decorrer dos anos, Deus sempre tem levantado certos homens e mulheres para receberem e viverem de maneira prática algumas verdades profundas e assim serem capacitados de ensinar os outros com autoridade comprovada. Então foi isso que aconteceu e que acontece no dia de hoje. Comigo foi assim, o Senhor levantou-me para ensinar com autoridade sobre a verdade gloriosa do jejum, da oração. Todavia isso, irmão, somente foi possível após tais verdades se tornar cristalizada em minha vida. No decorrer de buscar o Senhor, mesmo a gente pode até dizer, como um pastor, aí que tem muitos pastores intercessor, irmãs de Deus intercede pela nossa vida e tem sido bênção para nós. Se hoje nós estamos em pé, também é pelas intercessões de outras pessoas. Então, a diferença entre a unção do Espírito e o poder do Espírito é faticamente ilustrada no incidente descrito no capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Logo após a transfiguração de Jesus no monte, você lembra? Você pode ler aí. Vou ler aqui para vocês. Mateus capítulo 17, versículo 14 e 21 diz assim: E quando chegaram para o junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadeça-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e as outras muitas nas águas. Apresentei o teu discípulo, mas eles não puderam curá-lo. Jesus então exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. Aquela hora, ficou o menino curado. Então os discípulos se aproximou de Jesus, perguntaram, em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiveres fé com grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio só sai com jejum e oração. Aqui no capítulo 10, Mateus capítulo 10, que diz assim: o motivo de Jesus ter sido tão rigoroso com seu discípulo foi o fato dele já haver delegado a ele a sua autoridade, a unção, aqui.
Você pode ler aí em Mateus capítulo 10, versículo 8. Você pode ler na sua Bíblia. Então, lendo esse versículo aqui de Mateus 17, 14 e 21, aqui é o motivo de Jesus ter sido tão rigoroso com o seu discípulo. O fato foi dele já haver dado autoridade para os discípulos, né? Já delegado essa autoridade, essa unção como representante do reino. Em Mateus, né? Em Mateus capítulo 10, ele disse: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsar os demônios, de graça dar, de graça receber, no versículo 8. Veja que os discípulos haviam desfrutado grande sucesso naquela escolha missionária e relatar no capítulo 10 aqui. Só que aquele tão bem sucedido, né, missionários, foram confrontados com um espírito maligno, que não se rendia à autoridade outorgada a eles. Apesar, né, de todo o entusiasmo da experiência anterior, ao orarem por aquele menino, foram categoricamente derrotados, pois não tinha poder suficiente para expelir aquela casta de demônio naquele menino, para tentar controlar o garoto. Alguma coisa as bloqueava. Alguma força ou potestade resistia à libertação daquele menino. Então existia uma nuvem opressora, né, naquele garotinho que havia minado, e colocaram em descrédito a unção que os discípulos possuíam. Então o Senhor, no entanto, ele entrou em cena quando a credibilidade de seus discípulos, ministros, que estavam totalmente comprometidos. Qual era o problema? Qual era o problema naquele momento? O pai do menino disse que seu filho era afligido por epilepsia. Todavia o Senhor não o curou, mas expulsou o demônio que causava aquela doença. Mais tarde, né, quando Jesus se encontrou ali a sós com seus discípulos, ele lhe disse, comunicou um dos mais importantes princípios que um filho de Deus possa aprender, no sentido de sempre alcançar vitória sobre grande obstáculo e fortaleza que o inimigo possa lançar em nossas vidas. Então, em seu caminho, seu ministério, existe princípio. No entanto, apenas pode ser percebido e recebido na realidade do mundo espiritual. Porque a nossa vitória é primeiramente nas regiões celestiais. Por isso que precisamos estar consciente de que Deus nos tem dado armas poderosas para desmantelar toda e qualquer fortaleza, como diz, né, Paulo em sua segunda carta ali ao Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 6, que diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruir os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levantando cativo de todo o pensamento e obediência de Cristo, e estando pronto para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Leia aí, você pode ler aí na sua Bíblia, porque na minha Bíblia está uma forma diferente. Lá, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 6, você pode ler aí na sua Bíblia. Então, irmão, uma vez que nossas armas, né, é dada por Deus, então não
são encontradas no domínio natural essas armas. Não são encontradas no domínio natural da carne e do sangue. O nosso inimigo, Satanás, fará de tudo para nos arrastar para uma batalha e um combate de atmosfera natural e carnal. Então, a maneira mais efetiva para eu e você, colocar a nossa carne em seu próprio lugar é andar em espírito e em jejum e oração. Se o Filho de Deus jejuou e orou e em busca de vitória em seu ministério terreno, por que eu e você deveríamos pensar que estamos insetos dessas coisas? Jesus espera que você e eu jejuem e ore, como diz em Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 7, você pode ler aí na sua Bíblia. Ele não disse, quando você sentir o desejo de orar, de maneira alguma, mas o Senhor docemente nos diz 3 vezes enquanto orares. Da mesma maneira, o nosso Senhor jamais disse, se um dia você desistir de jejuar, embora saiba que isso seja quase impossível para eu e para você. Ele simplesmente disse, quando jejuares, Ele não nos deu uma segunda opção. Jesus não deu a gente uma segunda opção. Ele considerou estas práticas como algo natural. Isso na vida do cristão. Em outras palavras, o Senhor deixou bem claro a seus discípulos e a nós. A oração e o jejum desempenharia um importante papel em nossas vidas após a sua partida, aqui na terra. As palavras do Senhor não mudarão, irmão, e ainda são válidas em nossos dias de hoje. Se você é um discípulo do Senhor, uma serva do Senhor, um crente, Jesus também orava e você tem que orar também. Se você é um discípulo, então você vai jejuar. Você jejuará. Então, o desejo do Senhor é liberar sobre nossa vida porção dobrada de sua unção, de tal maneira que sejamos capazes de trazer sempre que for preciso uma palavra de autoridade para curar, para libertar, para restaurar, se tivermos esta porção da unção do Senhor em nossa vida e viver diário. Então seremos capazes de liberar uma palavra com a mesma autoridade daquele que os discípulos testemunharam na libertação, daquele menino epilético. Amados, estamos precisando, estamos presenciando o mundo sendo devastado com tanto falso profeta, com tanto falsos milagres. Já é tempo de nós realizar as obras do Senhor aqui na terra. Veja no livro de Joel, a palavra veio a profeta, intimando aos anciões, aos filhos, os que mamam, e até mesmo o noivo e a noiva, que esperavam, pela cerimônia do casamento, a se consagrarem como nação diante do Senhor. Está em Joel, capítulo 2, versículo 15, você pode examinar aí, dá uma pausa no vídeo e examina aí, Joel capítulo 2, versículo 15. Então a oração para a restauração era urgente. Deus respondeu a oração daquele povo com grande promessa, com semente a hoje, os últimos dias, que somente começou a se cumprir no dia de Pentecostes, no livro lá de Atos. Então está sendo manifestado como nunca antes em nossas vidas. Deus tem se revelado tanto para essas crianças, porque já que os adultos não querem buscar a Deus em jejum e oração, que tudo para eles, eu não aguento, eu não posso, eu não consigo, e Deus está mostrando para as crianças. Deus está mostrando para as crianças. Você pode ler aí também em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. E outra,
a única pré-condição para que o Espírito Santo seja derramado e que sejamos um povo disposto a ter a visão do Senhor é pagar o preço através da oração e do jejum. Se você tem sido impressionado pelo Espírito Santo a ler a palavra, né, destes capítulos, certamente Deus está preparando para uma guerra. Ele escolhe e Ele escolheu para realizar as mesmas obras de Jesus em sua geração no dia de hoje. Naturalmente, isso só pode ser feito, né, sobre o poder do Espírito Santo. Se você deseja em seu coração tomar armas sobrenaturais da oração e do jejum como parte integrante do seu, né, da sua vida com Deus, então diga isso ao Senhor. Assim seja, Senhor Jesus. Eu quero fazer parte do seu propósito. Se você está disposto a pagar o preço de uma vida regular de oração e de jejum, você será capaz, na força do Senhor, de jogar por terra fortaleza, trazer vitória em sua vida, em sua família, no seu casamento, em todos os aspectos. E trazer libertação, liberdade aos cativos de sua geração. Sendo assim, diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Para onde tu quiseres me enviar, irei. Talvez o Senhor o conduzirá a estar jejuando uma vez por mês, um dia por semana, ou um dia sim, um dia não, simplesmente um dia a cada dia. Seja qual for a ordenança de Deus para a sua vida, comprometa-se a fazer isso e creia que Ele mesmo lhe dará graça para obtê-lo. E Deus concederá bênção sobre a tua vida. Amém?